Graça e paz, queridos e amados irmãos, tudo bem? Eu queria compartilhar uma palavra com os amados, que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 24, no versículo do 13 até o 35. Essa passagem ela é muito bem conhecida pelos praticantes da leitura da palavra, né? Fala no caminho de Emaús. E diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os olhos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram neste lugar? Neste dia? Perdão. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povoado. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constatava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiam muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, perguntando-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Qual é a mensagem dessa palavra para nós hoje? Nós conhecemos essa passagem linda, poderosa, de que os discípulos deram continuidade à vida deles. Apesar de todas as coisas que eles esperavam, eles se frustraram nas suas expectativas humanas. Eu queria intitular essa palavra com um tema que diz assim: e quando tudo parece dar errado, o que fazer? Nós vemos aqui nessa passagem que alguns dos discípulos voltavam para a sua normalidade. Após ter ocorrido o que ocorreu com Jesus Cristo entregue na cruz, já fazia 3 dias e nada de novo estava acontecendo. É normal a gente tomar
um novo caminho ou retornar ao antigo caminho quando a gente se frustra, quando a gente tem expectativas naquilo e ela não vem se cumprir em nossas vidas. Eu fiquei lendo essa mensagem e pensando, gente, não foi fácil para esses discípulos pararem e darem continuidade à vida deles, porque eles estavam servindo a Jesus, aquele que estava dizendo, eu vim do meu Pai para cumprir um propósito. É interessante, o que eu entendi disso tudo é que enquanto Jesus estava falando do reino dos céus, os homens estavam entendendo do reino da terra. Então fica quase que impossível você entender o projeto de Deus quando o teu projeto é humano. Claro que você tem que ter planos e projetos terrenos, mas eles têm que estar dentro da grandeza dos planos espirituais de Deus. Por isso os discípulos tiveram dificuldade de crer que aquele que estava na cruz era o Salvador do mundo e queria mudar a sorte de Israel, queria mudar todas as coisas. O que acontece? Depois deles terem crido, deles terem servido a Jesus, deles terem caminhado, presenciado milagre, visto maravilhas, ele vê esse mesmo Jesus sendo preso, sendo acusado, ninguém fazendo nada para defender, todas as coisas acontecendo da pior maneira possível, eles vendo dia após dia as esperanças dele morrerem. E eles tomam a postura de, depois da cruz, voltar à sua vida normal. Depois daquela crucificação, voltarem aos seus cotidianos, à sua normalidade. O que eu aprendo com isso? Quando eu olho para a cruz carnalmente, eu vou tomar atitudes carnais, sem direções e acreditando ser essa a posição certa, o comportamento certo. Só que eu tenho uma novidade para te dizer. Mesmo eu tomando atitudes carnais nas direções que eu não deveria tomar, o Pai que nos ama vai ao nosso encontro para mudar rumos e direções. Você crê nisso? É lindo e maravilhoso porque Jesus, assim que eles começaram a caminhar no meio da tristeza, o caminho de Emaús é o caminho da decepção, da frustração, da desilusão, da incredulidade, do desespero, da desesperança, da murmuração, da reclamação, dos questionamentos. Jesus aparece nesse caminho. Jesus está aparecendo no teu caminho diante de tudo isso. Como ele apareceu para esses dois, ele está aparecendo para você hoje, para te dizer que ele está caminhando contigo. Jesus apareceu ali, conversou com eles, cumprimentou, se enturmou nas circunstâncias dele, no momento deles, e a Bíblia fala que eles não puderam percebê-lo. Eles não puderam reconhecê-lo, ficou impedido de reconhecer. Você já parou para pensar nisso? Jesus caminhando com você e você está impedido de reconhecê-lo? Não porque Jesus está impedindo que você o reconheça, porque as circunstâncias que você está vivendo não está deixando ver que Jesus está caminhando com você no meio da dor, da tristeza, da desilusão, da traição, da decepção, da guerra, da frustração, da derrota, da vergonha, da culpa, do remorso. Você está com o olho tão bitolado nessa situação, tão ai de mim, ai de mim, ai de mim, o que será de mim, que Jesus está caminhando contigo, está conversando contigo e você não está dando atenção. E quando para dar atenção, é só para poder relatar fatos de derrota. Relatar uma realidade que já foi mudada e você não conseguiu ver ainda porque você está com os olhos fitos naquilo que não mudou, naquilo que os teus olhos viram. Mas entenda uma coisa, o que os teus olhos veem são carnais, agora que o Espírito Santo revela são eternos. Nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus preparou para aqueles que eu amo. Jesus chega, caminha com eles e fala: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Por que essa cara? Por que você está retomando
esse caminho. Eu não te tirei desse caminho. Por que você está fazendo ele de volta? Jesus está falando com você agora. Por que você está voltando para um lugar que eu não te mandei voltar? Porque você está tomando decisões que eu não te mandei tomar. Porque você tomou rumos diferentes daquilo que eu te mandei fazer só por causa de um momento. Só porque os teus olhos estão vendo agora. A minha promessa continua valendo, a minha promessa ainda continua de pé. Não são as circunstâncias que vão dizer que elas não estão valendo. Elas continuam valendo. O que você está passando é temporário, é momentâneo, é treinamento, é preparação para você chegar no lugar que eu propus que você chegasse. Então não retorne de onde eu te tirei para poder achar que a tua vida vai ser isso. Não vai. Deus está mudando rumos e direções. Deus está te tirando dessa situação. Mas você precisa sair do deserto das tuas emoções. Você precisa entrar no Éden de Deus. No Éden, no jardim. Você precisa ir para o jardim falar com Jesus. Você precisa ir para o quarto, praticar Mateus 6,6, entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar ao teu Deus em secreto. O teu Deus em secreto virá te visitar. Ele quer conversar contigo. Olha aqui, a Bíblia diz que ele caminha com ele o percurso de 11 quilômetros conversando, não calado, mas conversando, se interessando pelo assunto, se interessando pela situação, se interessando pela tristeza, se interessando por tudo que eles estavam fazendo. Jesus queria que eles contassem. Por que Jesus queria? Porque quando eu conto uma coisa, eu conto dentro da minha ótica. E quando a outra pessoa recebe essa informação, ela tem uma outra ótica. E quando essa pessoa é Jesus, querido, tudo muda. A ótica muda. Todo rumo muda. E foi isso que Jesus fez. E eles continuaram dizendo, você é o único visitante aqui em Jerusalém que não sabe. Tadinho, Jesus, ele só fez coisas boas. Vocês viram o que eles fizeram? As autoridades não fizeram nada para impedir. Nossa, acabou-se a nossa esperança. Foi embora tudo que nós acreditamos. Foi embora. Você viu o que aconteceu? Que covardia que estão fazendo, que fizeram. Talvez vocês estejam como esses dois homens. Só vendo a covardia que fizeram. Nossa, não era para ser assim, eu estava pensando que ia ser diferente. Ei, a covardia que você pensa que fizeram é um cumprimento daquilo que Deus está agindo para que se cumpra aquele projeto que Deus determinou na tua vida. Só que para Deus mudar as minhas trajetórias de vida, eu preciso mudar as minhas caminhadas. Eu estou indo por caminhos antigos, que eu já sei o que vai dar, e querendo coisas novas. Não existe. Eu preciso sair dos caminhos antigos, da mentalidade velha, do pensamento retrógrado, para viver o novo de Deus, me encher da glória dele e ter uma perspectiva de Deus, um pensamento de Deus, uma mente de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos dele, nós temos a mente de Cristo. Você sabia disso? Precisamos pensar com a mente de Cristo. Essas pessoas pensaram com a mente humana e da pior forma, desesperançosos. Quando nós perdemos a visão do reino, nós perdemos a fé. Foi isso que aconteceu com os discípulos, eles perderam a fé com esses dois homens aqui. Porque eles relatam assim para Jesus, olha, hoje as mulheres nos deram um susto. Olha, o milagre acontecendo e a pessoa dizendo, eu tomei um susto. Deus quer fazer milagre, você está vendo o milagre como susto, como mentira, como isso não é real? É real. É real. O terreno para Deus poder fazer milagre chama-se fé. A Bíblia diz que tu quer agradar a Deus? Tenha fé. Tu não precisa que outros creiam. Em Romanos 14:22 diz, tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante do teu Criador. Bem-aventurado és tu que crê naquilo que tu não se condena.
Então, disse, eles nos deram um susto hoje. Elas disseram que foi ao sepulcro e não encontraram Jesus. Disseram que ele ressuscitou. E aí até os outros amigos nossos irmãos na fé, foram lá e constataram, era verdade. Só que eles não viram Jesus. Era verdade que o corpo não estava lá, mas eles não viram Jesus. Ou seja, quem não tem fé, quem está morto na fé, quer até sabotar um milagre. Quem está morto na fé não quer nem deixar os outros crer e ainda impede de crer. Se boicota por causa da sua dor, por causa do temporário. Para com isso, para com isso. Jesus está dizendo, é fé, é milagre. É fé, é milagre. Tem fé, tem milagre. Acredita, acredita, acredita. Jesus disse, por que vocês são tão demorados em crer nas coisas? Não estava escrito a respeito? Os profetas não falaram? Moisés não falou? Por que vocês demoram demais a crer na palavra? Estava escrito ao respeito, é isso que deveria acontecer. É verdade, é real. A Bíblia diz que Jesus explicou tudo a respeito de tudo que estava escrito na Escritura que deveria acontecer com Jesus. E aproximando-se, a Bíblia diz que do povoado ele fez que ia. Ei, o milagre está perto, você está chegando perto do milagre, perto da situação ser mudada, perto da direção ser tomada certa. Jesus faz que vai para o lugar, ou seja, deixa você sentir para poder reagir. Esses discípulos sentiram e reagiram, disse, não vai não, fica conosco, porque a presença dele estava boa. Deus sempre vai trazer coisa boa para você. Eu não sei se você está entendendo. Esteja no sofrimento, esteja no caminho de Emaús, esteja pisando entre espinhos, esteja no meio da decepção. Se Deus está caminhando contigo, sempre vai ser agradável estar na direção de Deus no caminho certo. Jesus disse, eu vou ficar com vocês um pouco. Partiu o pão, deu graças e eles conseguiram ver. E eles conseguiram ver quando Jesus partiu o pão. Jesus já partiu esse pão. O corpo dele já foi partido lá na cruz, já foi entregue na cruz, literalmente. Para que os teus olhos sejam abertos. A Bíblia diz, após isso, os olhos deles foram abertos. Deus está dizendo, deixa eu abrir os meus olhos, os teus olhos, para que tu veja com a minha visão, para que tu veja como eu quero que tu veja. Creia, não é mentira. O milagre continua de pé, a promessa continua de pé, eu vou prevalecer, eu vou fazer valer, você vai ver o meu milagre, a situação vai mudar, por mais caótica que esteja o teu estado, por mais caótica que esteja a tua situação, eu tenho uma promessa para liberar sobre a sua vida e ela vai se cumprir, porque o meu corpo já foi entregue na cruz. O meu sangue já foi derramado por você na cruz, não falta mais nada, só falta você crer. Tudo que você precisa, a cruz já te deu. A cruz já te deu. Jesus já te deu o que você precisa. Agora o que você precisa ter é fé para continuar. Entenda uma coisa, Jesus não te chamou para viver maravilha. Quem anda pregando o evangelho de maravilha não conhece as escrituras. O evangelho diz, no mundo tu vai ter aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Deus não cria filhos mimados, Deus cria guerreiros. Deus cria soldados valentes, porque o Senhor sabe que nesse mundo teremos que pelejar, nessa terra teremos que batalhar. Tá tudo pronto no céu, mas nessa terra eu tenho que fazer valer a minha promessa, a minha herança. Eu tenho que buscar. Você sabe qual é o lugar do cumprimento do milagre na minha vida, da bênção chegar em minha vida? O lugar da obediência. Obedecer a palavra, crer na palavra, crer na promessa, crer em Deus e fazer com que ela chegue para a minha vida através da fé. Porque assim como eu creio, assim é. Eu não posso tomar decisões na minha vida por causa de momentos. Momentos não são eternos. Momentos podem ser mudados. Agora, a palavra de Deus na minha vida, ela é eterna. Ela é viva e poderosa e eficaz. Ela é eficiente na minha vida. E ela vai cumprir o propósito para o qual foi enviado. A Bíblia diz em Isaías 55 que assim como a chuva desce sobre a terra e não torna para lá sem antes cumprir um propósito, assim é Deus em nossas vidas. Assim é a palavra dele. Ela não vai tornar ao
aos céus não vai tornar ao Senhor sem antes cumprir o propósito na nossa vida. Então use a palavra de Deus e diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, minha casa é liberta, minha família é liberta, tudo que eu tenho é conquistado lá na cruz, o Senhor já garantiu a vitória, eu não sou derrotada, eu não sou fracassada, essa doença não vai me vencer, essa enfermidade não é maior do que Deus, essa depressão não é maior do que Deus, este casamento todo transtornado não é maior do que Deus, meus filhos envolvidos no que não presta não é maior do que Deus, porque meu Deus vai lá na situação e contorna a situação, porque Ele é um Deus que visita, e a palavra do Senhor diz que Ele socorre, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então eu creio no que a palavra diz, eu creio que o Senhor tem a minha sorte nas mãos dEle, e vai liberar a palavra, e eu vou fazer o caminho de volta agora para Jesus. Crer com a visão de Deus, crer com a palavra do Senhor, botar em evidência a verdade do reino, porque a verdade do reino diz, Ele diz: tu és a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Você crê nisso? Você concorda? Você diz o amém? As portas do inferno não prevalecerão. Por maior que seja a tua dor, por maior que seja a tua luta, por maior que seja a dificuldade que você esteja enfrentando, por maior desesperança que você esteja vivendo. Entenda uma coisa: Jesus está caminhando contigo, quilômetro por quilômetro, para que tu saiba que é necessário que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. O que se cumpriu na vida de Jesus foi a promessa, a palavra de Deus, as profecias. E Deus quer que se cumpra o reino de Deus em sua vida. Você não pode fazer valer a sua palavra. Não é a tua palavra que tem poder, é a palavra de Deus. E ele diz lá no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 12, ele diz: eu velo sobre as minhas palavras para as fazerem cumprir. Deus quer cumprir o propósito dele, mas ele só pode cumprir se tu crer. Ele precisa que tu tenha fé, não na circunstância, mas no que Deus fala para ti. Deus vai ao teu encontro agora, no caminho que tu fez de volta, que não é o caminho que Ele quer que tu faça. Ele deixa tu até ir, porque Ele dá o livre escolha, livre arbítrio. Mas Ele vai ao teu encontro para tu retornar. Retorna para as primeiras obras, para a fé viva, verdadeira, para a credibilidade do Espírito Santo na sua vida, para a vida do Espírito Santo em sua vida. Escuta bem, a Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, eles puderam ver, os olhos deles foram abertos, e um comentou com o outro assim: ei, deixa eu te falar, teu coração não estava queimando quando ele estava falando. Não, agora eu entendo, não estava queimando, não. Porque o meu ardia, queimava. Quando ele falava no caminho e expunha as escrituras, meu coração ardia, querendo crer. Mas eu não sabia se eu podia crer, entende? Pega a palavra de Deus, joga no meio dessa circunstância, vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai se consagrar, vai cantar, vai glorificar, vai exaltar, porque o fogo, que é o Espírito Santo, vai queimar a palha, vai queimar a lenha, vai queimar as circunstâncias, e você vai começar a crer, vai começar a ver diferente, vai começar a saber que Deus está nesse negócio, e que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, e você vai voltar para essa guerra e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levanta em meu favor, a minha causa está ganhando no Senhor, e Ele já decretou a sua vitória em minha vida por meio da cruz, da sua palavra em mim. A Bíblia diz que eles voltaram, apareceram aos 11 e aos que estavam ali reunidos e disseram: é verdade, é verdade o que as mulheres falaram. Antes eles disseram que aquelas mulheres estavam pregando peça neles, dando susto, porque disseram que foram ao sepulcro e não acharam o corpo. Eles nos deram um susto, elas nos deram um susto. Agora eles que chegam para dizer: é verdade, Deus não mente. Se cumpriu, é verdade, eu vi. Deus não quer que você veja.
Deus quer que você creia nas possibilidades divinas sob as impossibilidades humanas. Você crê nisso? Você entende isso? Eles chegaram e disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou, é verdade. E apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiu o pão. Como que Jesus foi reconhecido? Com a mesma atitude de sempre, antes da cruz e pós-cruz. Amor, controle e domínio. Nada se perdeu. Ele não chegou para os discípulos e disseram assim: tu viu o que aconteceu lá na cruz? Olha o que eu tive que passar, olha o que... Ei, tá feito. Jesus já decretou. A vitória é garantida. Para de ficar gastando tempo, gastando energia naquilo que já aconteceu. Deus agora quer que você gaste tempo, gaste energia naquilo que Deus quer que aconteça. Gaste tempo com Deus, gaste tempo com a palavra, invista a palavra no meio das tuas circunstâncias e você vai ver quem é Deus que muda tempos, horas e circunstâncias. Remove autoridades e as faz cair, coloca no lugar, ele dá ordem ao teu respeito, ele faz tudo diferente. Assim como eu creio, assim é. Está escrito na palavra, no livro de Efésios, que ele faz infinitamente mais do que eu peço, muito mais do que eu penso, conforme o seu poder que opera em mim, conforme eu creio, conforme eu estou atuante nele, ele faz. Eles creram e voltaram e os planos reacenderam. Os planos foram tirados das gavetas, eles começaram a crer e eles começaram a viver e viver e viver, dizer: é verdade, Deus não morreu, Deus não está morto para mim, Deus não está morto para minha casa, Deus não está morto para minha família, Deus não está morto para essa situação financeira, Deus não está morto para essa enfermidade, Deus não está morto para esse casamento, Deus não está morto para o meu relacionamento, Deus não está morto, Deus está vendo os meus filhos, Deus está vendo a situação, Deus está vendo todos esses vícios, todas essas desgraças que se abateram na minha casa, Ele está vivo e Ele está caminhando comigo e Ele está dizendo: não te demores a crer. Por que que Jesus disse: porque vocês são tardios para crer? Porque quanto mais eu demoro a crer, mais eu fico no deserto, mais eu faço o caminho inverso que não deveria ser feito. Então trate de crer rápido para que o milagre venha chegar rápido. Esse negócio de dizer: ai, o tempo meu não é o tempo de Deus, escuta, é poético, é bonito, o cronos do homem, o kairos de Deus, só que Deus se revela no tempo que você se revela a crer. Então o kairos de Deus chega quando o teu tempo de fé chega nele. O que está impedindo das coisas acontecerem? Eu tenho que passar pelo processo. Ei, quanto mais rápido você acreditar, quanto mais rápido você crer, quanto mais rápido você deixar ser tratado, liberto, mais rápido o milagre chega. Você não precisa passar 10, 15, 20, 30 anos, 5, 6 anos numa guerra. Você pode vencê-la com a estratégia do Espírito Santo se você crer. Você não precisa passar essa peleja todinha dentro da tua casa se você chamou o general de guerra para guerrear com você e você deixar ele cuidar de todas as coisas. Jesus quer que você volte e diga: ele é real, essa situação já mudou, ele disse que ele está comigo e a peleja é dele e ele já me deu vitória. Ele disse que é real, que as promessas se cumprirão e que a grandeza do Espírito Santo está sobre a minha vida. Ele diz para que eu creia e eu viva a promessa, o milagre. Eu tenho que andar no caminho que ele trilhou para mim. E o caminho que ele trilhou para mim é a palavra, é a fé, a intimidade, a comunhão com Deus. E não com o problema, mas com Deus. Creia, porque para Deus nada é impossível. Saia do caminho de Emaús, volta. Se você estava desistindo, volta. Vai de encontro aos teus irmãos da fé. Vai de encontro ao teu Deus. Entra para o teu quarto e ora e diz: Senhor, eu estou disposta a crer. Eu estou disposto a crer. Eu sei que tu és o que me liberta de todos os vícios. Eu sei que tu vai libertar toda a minha casa. Eu sei que contigo está toda a sorte. A minha sorte está em ti.
Então eu vou fazer um cântico novo nos meus lábios brotar. E eu direi, eu verei o meu rei, eu verei o meu rei agir. Eu verei toda a minha casa ser visitada pelo Senhor. Tudo que está fora do meu domínio já se encontra nos teus domínios, ó Pai. Em nome de Jesus, querido, creia na promessa, creia em Cristo. Porque não importa qual caminho que tu esteja, se é Emaús fazendo retrocesso, Deus vai lá te encontrar e te traz de volta para o caminho que Ele já tinha estabelecido dentro do teu coração, antes que a adversidade tivesse chegado. Então, no meio dessa adversidade, fica firme no Senhor, porque Ele está contigo para te garantir a vitória. E a vitória vem, mesmo que pareça ser o fim. Porque quem vence todas as coisas? Deus. Eu nunca vi Deus perder uma guerra, eu nunca vi Deus perder uma batalha, eu nunca vi Deus perder uma luta. Não vai ser a tua, não vai ser da tua casa, não vai ser essa enfermidade, não vai ser essa doença, não vai ser essa porta fechada, não vai ser esse projeto que não deu certo, que Deus vai perder. Fica firme com o Senhor, porque aquele que te garante, te respalda. Fica amigo de Deus. Faça amizade com Deus. Dá-lhe ouvido a Ele. Seja íntimo do Senhor, porque os íntimos de Deus não precisam marcar a hora não, só fala e diz, pronto filho, eu estou aqui em todos os momentos, estarei sempre bem perto. Clama ao Senhor e Ele vai te responder, amém? Fique com essa palavra no seu coração, que o Senhor possa restabelecer tua amizade, mude as direções dos seus passos, que você se volte para o Senhor e saiba que Ele não mentiu para você, que Ele não te enganou, que a porta não vai ficar fechada, que esse projeto vai se cumprir. Mas você precisa fazer o caminho de volta. Para de tomar as mesmas atitudes antigas, como se tu nunca tivesse conhecido Deus. Pelo amor de Deus, você conhece Jesus, toma uma outra postura. Sai desse lugar de autocomiseração, coitadinho de mim. Você é filho de um Deus exaltado, guerreiro, forte e valente. Para de tomar atitudes de covardes. Para de tomar atitudes de pessoas aprisionadas que nunca conheceu a libertação. Jesus é a libertação. Se verdadeiramente Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus é a libertação. Para de tomar atitudes velhas, antigas, que nem quando criança você repetiria elas. Volte para o caminho, volte para o curso da palavra do Senhor, que Ele está te esperando lá para te abençoar. Está te esperando para poder te dar vitória. Pare de ser menino birrento, mimado, para chamar a atenção de Deus. Você quer chamar a atenção de Deus? Quer que o céu se mova em seu favor? Se prostre diante de Deus, adore o nome dEle, exalte-o, glorifique e mantenha-se firme na fé, porque é a fé que move a mão do Senhor em nosso favor. Crie, por isso falei, Paulo disse, e a Bíblia diz em Hebreus que o meu justo viverá por fé, de fé. E se ele se recusa a crer, eu não tenho prazer nele. Então começa a crer para Deus ter alegria em realizar os planos dele na tua vida. Creia, acima de tudo, em todas as promessas que Deus te fez. E, muitas coisinhas aí que tá acontecendo, não é Deus que tá promovendo, não. É você que tá saindo do caminho. Volte pro caminho. Que caminho é? Jesus. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Volte pro caminho. Pare de tomar atitudes que Deus não mandou. Para de achar que você sabe o que é melhor para você. Volte para Jesus, você vai ver o Pai dizer, obrigado, filho, por dar ouvido. Agora você vai viver a plenitude da minha glória. Entendam isso que Jesus está falando com você. O caminho de Emaús não é seu caminho. Seu caminho é Jesus. Volte para Ele, que Ele quer abrir os teus olhos. Olhe para a cruz, porque o corpo já foi entregue lá, o sangue já foi derramado e todas as vitórias foram consumadas lá na cruz. Viva Isaías 53, que diz que lá na cruz Ele foi moído pelas minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz está sobre Ele pelas suas pisaduras. Eu sou curada em tudo, enfermidades emocionais, enfermidades físicas, enfermidades espirituais, em todos os níveis. Eu sou sarada e a minha vitória já é garantida. Fica em Isaías 61 também, que diz, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para vencer. Você tem que viver essas palavras, para que ela venha queimar dentro de ti e mudar todas as circunstâncias. Os discípulos disseram, você viu como queimava o nosso coração? O meu queimava, o teu queimava? Só que pode mudar as circunstâncias da tua vida a palavra. Viva a palavra. Falar a palavra não é viver. Viver a palavra é estar no meio da tempestade e dizer, Ele está no meio disso e vai me dar vitória. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Ponto final.
e Jesus vem ao teu encontro e te dá a vitória. Nós temos um Pai muito amoroso que pode fazer todas as coisas por nós. Fica firme com o Senhor, porque Ele ainda está fazendo valer a promessa dele sobre você, tá? Jesus te ama e te manda fazer o caminho de volta. Se for possível ir até o fim, como eles chegaram até Emaús, Jesus chega junto com você, mas Ele nunca vai permitir que tu permaneça nesse lugar. Ele vai abrir os teus olhos para que tu reconheça que o teu lugar é na presença do Senhor, é na dependência do Senhor e vivendo a palavra de Deus, para que toda a tua sorte mude, da tua casa, da tua família, a salvação chegue em todos os níveis, emocionais, espirituais, financeiros, psicológicos, em nome de Jesus, viu? Fiquem com a paz do Senhor, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre vocês a glória dele e vos dê a paz.